que bênção, meninas! Na hora! Para o teu louvor. Ah, que palavra abençoada! Nessa noite, o Senhor tem para nós um grande presente. Oi, Ju! Em tua presença, desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me A paz, Ju! A paz, amados. Vamos pedir o Espírito Santo nessa noite. Eu quero ser. Hoje, obrigada. Estamos juntas, irmã. Obrigada. Toda honra e toda glória ao nome dele. Obrigada. Pelo teu Espírito, flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o nosso ser nessa noite. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, a sua palavra diz que onde dois ou mais estiverem em concordância, a sua presença está e o Senhor estará conosco. Por isso, Senhor, eis-nos aqui, as tuas filhas amadas, os teus filhos amados que irão assistir depois essa mensagem abençoada dessa noite. Senhor, nós cremos que cada vez que encontramos com a tua palavra, seja numa célula de oração, seja em um momento de oração pessoal, num culto, nós cremos que nunca mais sairemos da mesma forma que entramos, porque a tua palavra diz que a palavra sai e não volta mais vazia. Por isso ela causa sim a transformação que ela precisa, a libertação que nós precisamos, a cura que precisamos, o fortalecimento que precisamos. Para o teu louvor, Senhor, é que nós queremos hoje glorificar o seu nome. Por isso, Senhor, nós nos colocamos na sua presença nessa noite. Vou colocar aqui uma musiquinha para que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade nessa palavra. Eu já quero colocar o coração de cada uma de vocês, pedir para que o Espírito Santo, através dessa palavra, atinja lugares no seu coração que você não pode ir sozinho, mas que o Espírito Santo adentre num lugar onde nem mesmo você sabe que precisa que aquele lugar seja restaurado, seja liberto através dessa palavra poderosa dessa noite. Ouça isso, que palavra revelada. Tema da nossa mensagem de hoje: a identidade do meu Senhor. Repita isso. A identidade do meu Senhor. Ok? Do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Criador do céu e da terra. Deuteronômio 7, de 5 a 9. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. O Senhor, nosso Deus, tem uma identidade de um Deus que não aceita ser dividido, sua glória e nem o seu amor e nem o seu coração com absolutamente nada e nem ninguém. Seja pessoa, seja coisa, seja outro Deus, seja até sentimento. Eu acho que atualmente o nosso altar de idolatria tem sido o quê? Quem arrisca? O medo, não é? Nós temos tantas vezes, por conta de tempos difíceis que estamos passando, nós temos colocado o nosso coração às vezes no medo, às vezes na dúvida. E isso é um altar de adoração, e hoje, em nome de Jesus, isso vai cair para a honra e glória do nome dele. Por quê? Porque nós estamos aprendendo nessa mensagem que o nosso Deus não divide
o seu coração, nem a honra dele com ninguém. Segundo, porque povo santo, versículo 6, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Parou para pensar? É muito simples, meu irmão, você que está ouvindo isso, minha irmã. Para que você seja o povo eleito de Deus, você só precisa de uma coisa: querer. Querer esse Deus, o Criador do céu e da terra. Querer ser esse povo eleito. Ter no seu coração esse altar de adoração ao único Deus e Senhor. Não ter nada em que você coloque a confiança, mas que você coloque a confiança no Senhor. A palavra de Deus diz assim: uns colocam a confiança em carros, outros colocam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos elegeu como povo santo, como povo escolhido de todos os povos da terra. Ó, eu tenho aqui um globo. Não sei se você já teve a curiosidade de olhar o globo. E se você procurar aqui, ó, bem pertinho da Turquia, da Síria, num país bem pequenininho, está escrito Israel. Israel, ele é menor do que o estado de Sergipe. E o Senhor nosso Deus, ele escolheu o povo de Israel e nós, né, para a aliança da promessa, não porque era o povo mais numeroso da terra ou o povo mais poderoso, muito pelo contrário. Olha o tamaninho de Israel e olha como nós cristãos também somos minorias. Mas o Senhor, versículo 7, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Não, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. O livro de Deuteronômio é o livro do Pentateuco, é o quarto livro do Pentateuco no Antigo Testamento. E Moisés está pregando para esse povo, que ficou todo esse tempo no deserto, quase 40 anos, já está no final, já estão indo para a terra prometida, e Moisés está formando o Estado de Israel, certo? E ele está dizendo para esse povo qual é a identidade do nosso Deus. Como é que nós fazemos para agradar esse Deus? Para ter as bênçãos que esse Deus promete nessa palavra. Veja bem. Mas porque o Senhor vos amava, por isso que ele vos escolheu. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão do faraó, rei do Egito. Saiba que o faraó e rei do Egito tipifica sempre hoje para nós Satanás, certo? Aquele que nos aprisiona, aquele que não nos deixa livres para ser um povo abençoado de Deus. E aqui tem uma chave muito interessante, porque o Senhor diz assim: para guardar o juramento que fizesse a vossos pais. Veja bem, o nosso Deus é um Deus de palavra, literalmente. O Senhor, Deus, ele não está submetido a nada e nem ninguém. Ele é o rei do universo. Mas ele está submetido à sua própria palavra. Como ele fez uma aliança com Abraão e com o nosso povo, dizendo que seríamos numerosos e que ele cuidaria de nós, então o Senhor, ele fica, se é que eu posso dizer isso, mas ele fica refém da sua própria palavra, da sua própria promessa. Então quando você for orar, isso é uma chave no reino espiritual. Você diz assim: Senhor, eu sou o seu povo eleito. Eu fiz uma aliança contigo e você faça uma aliança com o Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu não sou nada, Senhor, mas eu quero as bênçãos e a bênção que o Senhor tem para aquele povo que o Senhor escolheu desde toda a eternidade. Eu quero ser esse povo escolhido e esse povo eleito. Versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus,
o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia. Repete isso comigo. Até 1000 gerações. Olha como ele é maravilhoso. Até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Meu Deus. 1000 gerações. O Senhor, então, quando você promete ser fiel ao Senhor, você tem a certeza absoluta, Ele vai alcançar toda a sua família, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, tanto para frente, quanto para as laterais, quanto para trás também, os seus pais, os seus avós. Essa é a promessa do Senhor. O Senhor não vai nunca deixar com que a sua família se perca por causa que você está sendo fiel, por causa do seu coração e por causa da sua adoração. Essa também uma parte do nosso Deus, graças a Deus, uma identidade do nosso Deus, que é a mensagem de hoje. Deus maravilhoso, Deus santo. Mas veja bem, um outro detalhe do nosso Deus que eu vou ler numa outra Bíblia, da tradução da Bíblia de hoje. Agora vem Deuteronômio também 7, mas agora a partir do versículo 10. Olha. Porém, o Senhor castiga de uma vez os que o rejeitam. Ele não demora em castigá-los e nem destruí-los. Obedeçam, pois, as leis e os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês e façam tudo o que eu mando. Você pode me dizer, nossa, mas então o Senhor é bravo, Ele não é um Deus bom? Ao contrário. Ele sabe, Ele precisa nos ensinar dessa forma, porque Ele sabe que se nós andamos fora da palavra, fora do que Ele orienta, nós não seremos felizes. Não seremos salvos, não seremos prósperos, não teremos paz, nem paz emocional, nem paz espiritual, nem paz financeira, nada. O Senhor sabe que nós precisamos, para ter toda essa bênção, viver de acordo com as orientações. Eu costumo dizer que a Bíblia é o manual do fabricante. Você quando compra, né, deveria pelo menos um eletrodoméstico, alguma coisa, ou o seu carro, você lê lá o manual do fabricante? Deveria. Porque o manual do fabricante, exatamente, obediência, Rê. O manual do fabricante vai dizer como é que você vai fazer para que aquilo tenha um bom funcionamento, para que aquilo atinja os objetivos. Então, nós devemos obedecer a palavra. E eu sei que existem pessoas que acabam, infelizmente, por conta de circunstâncias, desobedecendo a palavra por um tempo. Ai, Senhor, mas você não deve fazer isso. Você deve, ao contrário, usar essa palavra como chave e dizer assim, eu estou dizendo isso para alguém que está aqui, e dizer assim, Senhor, eu não suporto mais essa situação de viver na desobediência. O Senhor tem visto como está difícil para mim, como a minha vida tem sido muitas lutas e eu tenho desobedecido. Por isso, Senhor, me envia o Espírito Santo para que eu possa de uma vez por todas resolver essa situação, tomar as rédeas da minha própria vida, da minha história, assim como o Senhor determinou para mim, que a bênção venha sem medidas sobre mim e sobre 1000 gerações, porque está na sua palavra, nesse livro de Deuteronômio. Olha isso, versículo 12. Até nessa Bíblia está escrito bênção para os obedientes. Se vocês derem atenção a essas leis e as cumprirem fielmente, o Senhor nosso Deus manterá a sua aliança e continuará a amá-los, conforme prometeu aos antepassados. Oh, aleluia! Ele os amará e abençoará e fará com que se tornem mais e mais numerosos. Ele lhes dará muitos filhos, boas colheitas, uvas, azeitonas, gados e ovelhas. Isso mesmo. Deus lhes dará todas essas bênçãos na terra que Ele vai lhes dar, conforme o juramento que fez aos nossos antepassados. Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode, Ele não consegue. Vocês serão o povo mais abençoado do mundo. Repete isso comigo. Deuteronômio 9:14. Deuteronômio 7:14. Vocês serão o povo mais abençoado do mundo. Não. É um pouco inacreditável, porque você escolhe o Senhor Deus Todo-Poderoso como seu único Deus. Ele lhe dá tudo.
sua vida, todas as bênçãos, a proteção. Ele te ama, ele te escolhe e você só precisa de uma coisa: obediência, fé. Eu acho simples. Todos terão filhos e todos os seus animais terão crias. O Senhor Deus, agora isso é importante, os protegerá de toda enfermidade e nunca os castigará com as terríveis doenças com que castigou os egípcios, como vocês bem sabem. Pelo contrário, ele mandará essas doenças para os povos que odeiam vocês. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Você não vai precisar guerrear com pessoas, guerrear com quem te persegue, guerrear com quem te trai, guerrear com quem te rouba. Não! Pra quê? Você vai se desgastar e ainda vai ficar mal com Deus? Não! Você vai dizer essa palavra: uns confiam em carros, em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor, porque eu confio nele. Porque nada é maior do que o poder do nosso Deus. Então você diz para ele: Senhor, eu confio na tua providência, por isso eu te obedeço em nome de Jesus. Qual é a chave da palavra de hoje? Vocês bem sabem que domingo nós teremos festas de Pentecostes. O Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa. Uma grande festa. E eu tenho certeza que todos vocês que aqui estão e que ouvirão essa palavra terão uma chave para serem batizados no Espírito Santo de uma vez por todas em nome de Jesus. Nos Estados Unidos, um grande homem de Deus chamado Jimmy Swaggart disse que pessoas que não são batizadas no Espírito Santo, crentes de longa data, infelizmente, não conseguem se permanecer firme no Senhor. Juliana. Eles vão e voltam. Eles oscilam. Pessoas às vezes que já abandonaram a velha vida, já foram batizados nas águas, já nasceram de novo da água e do Espírito. Essas pessoas não conseguem se manter livre de vícios, livre da velha vida, livre da ansiedade, livre de doenças, livre da depressão, livres. Por quê? Porque, como eu disse na nossa última oração, nós não temos mais estrutura. Primeiro, para viver longe da palavra de Deus. Acabou, não tem mais tempo, Jesus está voltando, estamos em plena pandemia. Primeiro ponto. Segundo, é impossível se manter firme com o Senhor, lutando com tantas hostes malignas sem o batismo no Espírito Santo. E hoje eu vou provar para vocês pela palavra que é impossível separar Jesus do Espírito Santo e que Jesus já nos concedeu desde sempre o batismo no Espírito Santo e só nos falta tomar posse desse Espírito Santo. Veja bem. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33. Pensa uma coisa comigo. Da primeira vez que Jesus foi mencionado no Novo Testamento, foi no Evangelho de João, João Batista, ao se referir a Jesus, ele não se refere, você pode ler na sua Bíblia, ele não se refere a princípio como Jesus sendo um maravilhoso Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar, morrer numa cruz por nós, ser ressuscitado ao terceiro dia, tudo isso nós sabemos. Mas a palavra de Deus diz logo no início do Evangelho de João o seguinte. João Batista diz assim, sobre Jesus: eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito como uma pomba, e sobre ele pousar, lembra do batismo de Jesus? Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Atenção. Primeira menção de Jesus, sobre Jesus. João diz o quê?
ele batiza com o Espírito Santo, ok? Deus disse isso para João. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Deus disse isso. Amados e amadas, não há separação entre Jesus e o batismo no Espírito Santo. Não há. Numa outra tradução, João 1,33, está escrito assim: respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Ok? Isso é muito maravilhoso. Isso é uma chave na palavra de que se você tem Jesus como o seu único Senhor e Salvador, se você crê que Jesus é tudo para você, você é batizada sim na água e no Espírito Santo. Basta crer e basta tomar posse desse batismo. Outra chave. Da última vez que Jesus fala no Novo Testamento, então Jesus tinha morrido, ressuscitado, andado com os discípulos de Emaús e no último versículo, em Lucas 24:49, no último versículo, antes dele ascender ao céu, olha o que Jesus diz: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amados, Jesus é mencionado como aquele que batiza com o Espírito Santo na primeira vez que se fala de Jesus no Evangelho de João. João diz isso: eis que ele virá e batizará com o Espírito Santo. Coloca isso na sua mente de uma vez por todas. E você será batizada no Espírito Santo nessa noite, até o Pentecostes. E você falará em línguas em nome de Jesus, para a glória de Deus, porque isso está na palavra. Você precisa tomar posse disso. Jesus diz assim na penúltima vez, então, que ele apareceu. Isso, ele disse da última vez no Novo Testamento, certo? Ele dá uma ordenança até que você seja revestido de poder, é ser revestido do Espírito Santo. Ok. Atos 1, de 4-5. É a penúltima vez que Jesus fala na Bíblia. Penúltima. Então Jesus já morreu, já ressuscitou, já ascendeu aos céus, mas ele volta só para batizar os discípulos no Espírito Santo. Jesus diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Lucas 24:49, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo não muito depois desses dias. Repitam isso comigo. Porque na verdade João batizou com água, mas vós é você que é discípulo de Jesus. É você que acredita que Jesus é o Filho de Deus. Sereis batizados com o Espírito Santo. Quando? Quando você estiver forte na fé? Não. Quando você já andar muito tempo com Deus? Não. Quando você já for crente há muitos anos? Não, a palavra nunca disse isso. Muitas pessoas são, inclusive, presas fáceis, não descem às águas, porque às vezes o inimigo diz para elas: primeiro você precisa mudar de vida, primeiro você precisa fazer tal coisa, mudar várias coisas para depois ser batizada nas águas. Não, é ao contrário. Primeiro você aceita Jesus, primeiro você é batizado nas águas, e aí por causa disso o Espírito Santo começa a mudar a sua vida. E o batismo no Espírito Santo obedece a essa mesma ideia, essa mesma ordem.
porque está na palavra. Sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Oh, aleluia. E veja, a última vez que Jesus fala em Atos 1, de 4 a 5, né? Depois ele vai soprar sobre os discípulos na sequência, né? Mas Jesus fala o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Jesus não fez você um discípulo, um salvo. Jesus não escreveu o seu nome no livro da vida para que você fique a vida inteira esquentando o banco da sua igreja. Não. Jesus só faz discípulos. E nos tempos que vivemos, é impossível que você seja um discípulo firme, constante na palavra, sem que você seja batizado no Espírito Santo. Grandes homens de Deus, Jimmy Swaggart diz isso em várias das suas pregações nos Estados Unidos. Ele percebeu que pessoas, então, que já haviam se afastado das drogas, que já saíam do adultério, da prostituição, do vício do álcool, de tantos vícios, essas pessoas não conseguiam se manter fiéis, não conseguiam se manter firmes. E nós vimos lá em Deuteronômio o que acontece quando você, então, não se mantém firme e ergue altares no seu coração. Lembrou o que Deus faz? Não quero nem pensar. Nós não somos essas pessoas, nós somos o povo eleito do Senhor e um povo que será batizado no Espírito Santo hoje, em nome de Jesus. Repita isso onde você está. Eu serei batizado hoje no Espírito Santo para a glória e honra de Deus e do nome de Jesus. Veja bem, em Atos 10, 44, Pedro estava pregando para uma multidão de gentios, de romanos. E aí Pedro disse assim, ó: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Pedro nem tinha acabado de falar na igreja primitiva para esses gentios que nem conheciam Jesus e eles já estavam falando em línguas, orando em línguas. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. E lembrei-me do que tinha dito o Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos 11, 15 a 16. Amados e amadas, é impossível vivermos todo o projeto que o Senhor tem para nós se não formos batizados no Espírito Santo. Essa palavra é uma chave muito poderosa. Você precisa de todo o coração pedir o batismo do Espírito Santo e entender que pela palavra Jesus diz que isso é automático. E recebereis o poder do alto, desde que você decida se tornar discípulo. Esses discípulos que foram para o cenáculo, como nós vamos ler daqui a pouco, estavam reunidos, todos em concordância e todos no mesmo lugar, que é o seu caso, que está aqui, que já aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você é discípulo, você é discípula. Você só não recebeu o Espírito Santo porque você não quis. Porque você não pediu, porque você não tem fé o suficiente e não é uma fé, ai Fabiana, eu não mereço. Veja bem, nós não merecemos nada, nada. Nós não merecemos o amor de Deus, como Deuteronômio disse. O Senhor alcançou-nos porque Ele nos amou. Não me pergunte por quê, ele quis assim e Ele fez assim. Nós não merecemos jamais o sangue de Jesus vertido na cruz por todos nós. Quem é que mereceu? Eu não mereci. Ninguém merece. É tudo dado por gratuidade, porque o Senhor quer. E muito menos
merecer o batismo no Espírito Santo. Ter dons, orar em línguas, ter dom do discernimento e todos os dons, que depois nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, mas não hoje. Sobre cada um, os dons e os frutos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesses tempos que vivemos. Não podemos mais caminhar sem o Espírito Santo. E eu quero que você escreva aqui qual a sua dúvida sobre o batismo no Espírito Santo, né? Porque são muitas as dúvidas. Eu preguei ontem essa palavra numa célula presencial. Houve um derramamento do Espírito Santo, foi maravilhoso. E hoje preguei também na minha célula o derramamento do Espírito. E eu vou dizer algumas perguntas que as pessoas sempre fazem. Vou esperar aqui as perguntas de vocês também. Eu vou ser tomada pelo Espírito Santo e depois eu vou ser obrigada a trabalhar para Deus ou para o Espírito Santo? Não. O Senhor, que a nossa mente é uma mente humana, a gente acredita que quando a gente dá algo, a gente merece receber, é natural. Então, se você dá amor, você quer amor. Se você dá lealdade, você quer lealdade. Enfim, é algo humano. Mas o nosso Deus, ele não é humano. Ele quer dar, porque ele sabe que é importante para nós e porque ele é assim. E porque ele sabe que assim você vai ser mais feliz, mais próspera, você vai ser salva, Salva, na verdade, nós já estamos, né? Porque o nosso nome já está no livro da vida quando você aceita Jesus como o seu único Senhor e Salvador. Graças a Deus, o nosso nome está no livro da vida. Mas nós não precisamos viver com tantas oscilações se nós temos o Espírito Santo. Nós podemos ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais cheia da alegria, porque o Espírito Santo é alegria. Independente daquilo que estejamos vivendo, das dificuldades que estejamos vivendo, o preenchimento do Espírito Santo no nosso coração, ele é único. E quando você ora em línguas, não acontece de você ficar preso nessa oração. Tem pessoas que falam, mas a minha consciência vai ser tomada. Não. A nossa consciência, nossa liberdade só é perdida, né? Quem rouba a nossa liberdade é sempre Satanás. Quando ele sugestiona alguma coisa na sua mente, quando ele coloca alguma coisa para que você desobedeça e você aceita, aí você perde a liberdade. Assim age o inimigo. Deus não age assim. Deus é liberdade. E você mesmo, ao desejar a presença do Espírito, ao desejar a oração de línguas, ao estar orando em línguas, você pode parar no momento que você quiser. Não há isso. Há, na verdade, uma sinergia, há, na verdade, uma soma do Espírito Santo com o teu espírito, do Espírito de Deus com o teu espírito. O Senhor jamais deseja nos anular, muito ao contrário. O Senhor deseja nos manter unidos a Ele, e o batismo no Espírito Santo é, sim, a nossa arma mais poderosa, em nome de Jesus. Outra dúvida. Ninguém tem dúvida? Não vai escrever aqui nenhuma dúvida? Juliana, tem como você ser batizado pelo Espírito Santo sem falar em línguas? Não. Juliana, segundo os teólogos, segundo Jimmy Swaggart, que eu estudei, o batismo no Espírito Santo tem como resultado inevitável, graças a Deus, o falar em línguas, né? E me fizeram uma pergunta muito interessante na outra célula. É preciso ser batizado nas águas para ser batizado no Espírito Santo? Você acredita que é? Muitas pessoas, como aqui em Atos 11, foram batizadas no Espírito Santo e depois elas foram batizados nas águas. Porque o Espírito Santo, ele é a presença real de Deus, ele é a Shekinah de Deus. E se você é tocado de verdade pela palavra, e se você é tocado por aquela presença de uma maneira sobrenatural, você é batizado no Espírito Santo. Então, primeira pergunta, Ju,
nós só sabemos que você foi batizada no Espírito Santo se você fala em línguas. E isso é o que o Espírito Santo me deu, essa revelação desses dias e também o que os teólogos dizem. Então, Renata pergunta, então pode ter controle do Espírito? Renata, se nós controlamos o Espírito Santo, com certeza. Por exemplo, eu entro no carro e eu inicio imediatamente uma oração em línguas do Espírito Santo. Eu sei como é a minha oração em línguas, porque cada um recebe a princípio a sua oração em línguas daquela que você controla, né? Então a minha é sempre... Você vai perceber às vezes que o pastor André sempre ora uma frase e é sempre a mesma frase, já percebeu? Oriá, soriá, andaosh. Alguma coisa assim, eu não vou conseguir fazer a oração dele porque cada um de nós tem a sua própria língua, acredita? Não existe uma oração em línguas igual. Olha isso é mágico. Elas podem ser parecidas, mas cada um de nós ora em línguas na sua própria oração. O que eu já percebi, eu já entrei em contato mais ou menos com umas 7 orações de línguas. Por quê? Porque a depender de onde você está inserido, por exemplo, eu participei de um derramamento do Espírito Santo na nossa igreja, né, com um curso de intercessão, sempre igual à oração que ele faz, né? Orianda, sorianda, eish. É algo assim, né? É muito bonita aquela frase que ele fala. E é óbvio que ele deve falar em outras línguas também, quando ele está sozinho. Eu já, por exemplo, fiz oração de libertação. Várias. Oração de livramento de morte. Oração na minha célula para exorcismo. Cada uma, o Espírito Santo me tomou de uma maneira e às vezes a minha voz fica mais grossa e tal. É quando o Espírito te toma e aquela oração, ela ordena anjos para que esses anjos combatam e façam a libertação que você precisa, que aquela pessoa precisa, que você está intercedendo, entende? Então, você controla sim, Renata. Você, no momento em que eu estou totalmente... É que a presença de Deus é tão forte que quando você inicia, você sabe que o Senhor está trabalhando, que os anjos estão trabalhando e você, então, tem aquela fé e a certeza de que o Senhor está cuidando de você, né? Está exercendo um grande poder. Outra coisa interessante, que isso foi uma revelação que o Senhor me deu já há muito tempo. Quando nós vamos orar, interceder, é muito importante que nós oremos com a palavra. Oremos em cima da palavra, oremos o salmo em cima da palavra. Por quê? Nós muitas vezes não sabemos o que orar, nem como orar, e às vezes, como eu preguei na última célula, a nossa oração pode estar contaminada de emoção. Nós podemos estar tristes, oprimidos pelo inimigo, e às vezes pode ser uma oração de mimimi, né? Então, nós precisamos orar, claro, derramar o nosso coração na presença do Senhor, dizer das nossas dificuldades, frustrações, chorar mesmo, nos arrepender, mas sempre orar com a palavra, porque a oração com a palavra nos traz autoridade. Mas, terceira coisa importante, os anjos celestiais, os anjos de guerra, os anjos de livramento, os anjos de batalha, eles não obedecem a nossa oração. Eles não entendem o que a gente fala. Eles obedecem à oração de Jesus. Então você fala, Pai, em nome de Jesus. Quando você fala em nome de Jesus, você fala, Jesus, eu preciso de ti, Jesus. O próprio Jesus ouve e ele intercede por você, claro. Mas quando você ora em línguas, imediatamente o Espírito Santo ora em você e os anjos que estão ao redor, os anjos que estão em toda Jerusalém Celeste, em todo o céu, eles imediatamente obedecem àquela oração. Então pode ser uma oração de livramento, uma oração de cura, de libertação, porque aqueles anjos
passam a obedecer não você, mas o Espírito Santo que está orando em você. Por isso a palavra fala, nós nem sabemos como orar. Por isso o Espírito Santo ora em nós. Isso é uma chave muito importante. Eu sei porque muitas pessoas, elas às vezes vão para uma fé verdadeira, depois caem para uma fé falsa. Ju, é muito forte. Mas para que nós nos mantenhamos firmes com o Senhor, nesses últimos tempos que vivemos, o avivamento que vem por aí, a igreja cheia de sinais e prodígios, nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. O que precisa para ser batizado no Espírito Santo? O que vocês acham? Fé. Fé nessa palavra. Fé em Jesus, porque essa palavra, ela é uma chave. Muitas pessoas entendem que Jesus falou assim, vão até Jerusalém e esperem até que vocês sejam revestidos de poder, como se a gente tivesse que ficar esperando. Não, a palavra diz em poucos dias. É automático. É automático. Você tem que sair da sua piscina do batismo falando em línguas. Você precisa buscar. Você precisa pedir. Talvez você não sabia até agora o quanto isso era importante. Mas domingo nós temos Pentecostes. Na igreja abençoada que nós fazemos parte, imagina que glória que será todos vocês, todas vocês, me contando depois, ou agora, ou essa noite, que foram batizadas no Espírito Santo e que orarão em línguas. Por isso eu quero orar com vocês agora. Atos 2:1, se não tiver mais nenhuma pergunta, é lógico, né? E que a gente possa viver o Pentecostes e trazer o Pentecostes agora para o seu quarto de oração, para a sua casa, para aí onde você está. E que essa palavra, de uma vez por todas, coloque você no lugar onde o Senhor já determinou. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Me diz, você crê nisso? Escreve para mim, você crê? Jesus veio para isso, para que sejamos testemunhas dele até os confins da terra. Aleluia! Por isso, não estou vendo nenhuma pergunta, então eu vou orar. Eu creio. Ai, aleluia, Renata, eu também creio. Eu creio, Juliana, graças a Deus, vocês serão batizadas no Espírito Santo hoje, em nome de Jesus, ou o vosso espírito será, por essa palavra, preparado para um grande Pentecostes, que transformará a vida de vocês para sempre. Imagine por essas pessoas que vocês intercedem. Bruna também crê em nome de Jesus. Para você determinar muitas vezes que uma opressão maligna saia da sua mente, que o espírito de morte saia da sua mente, você ora em línguas e determina em nome de Jesus e nada mais poderá te derrubar. Então, Atos 2, de 1-4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Aleluia. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, ok? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ari, glória a Deus, eu creio que você será batizada no Espírito Santo. Você crê? De uma vez por todas. Nós precisamos ser íntimos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E aí,
tudo aquilo que nós precisamos ver, toda visão de longo alcance, toda tomada de decisão, tudo isso é iluminado pelo Espírito. Por isso, Senhor, eu receba em nome de Jesus. Por isso, Senhor, meu Deus e meu Pai, clame ao Senhor, Abba, Pai, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos na Tua palavra. E a Tua palavra em Gênesis diz: façamos o céu e a terra. O Senhor sempre foi três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês nunca se separaram. Vocês três estão aqui conosco hoje, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, assim como o Senhor soprou sobre os discípulos, Ele hoje sopra sobre vocês para que recebam o Espírito Santo, para que sejam trabalhados em humildade e fé e orem em línguas para a honra e a glória do Senhor, para que sejam discípulas, para que vão e preguem o Evangelho, para que fundem células em suas cidades, para que curem pessoas, restaurem, para que os cegos vejam, para que os cativos sejam libertos, para que os coxos andem, para a glória dEle, para o nome dEle. Orianda, sorianda, xerecanda, loriambandare. Sorianda, soriandare, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus, por essas filhas, Pai, que estão aqui comigo, por todos os que vão ouvir essa mensagem num outro momento, Senhor. Que eles sejam inundados do Espírito Santo, do fogo. Que os anjos de arco e flecha possam flechar o coração de cada um. E que esse coração receba nessa flecha, na ponta da flecha, em nome de Jesus, o fogo que queima, de vontade de receber o Espírito, de vontade de ser cheio da alegria, dos dons, dos frutos, do fruto do Espírito, a alegria, a bondade, a longanimidade, a paz de Espírito. Ah, Senhor, como tem sido difícil os nossos dias, Senhor, enche-nos com o Espírito Santo para que possamos ter dias de glória, mesmo em meio às dificuldades que temos todos os dias, mesmo em meio a tudo aquilo que o Senhor coloca, para que possamos fortalecer a nossa fé. Nós seremos cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, repita isso. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem a Shekinah de Deus. Derrama a sua Shekinah, Pai, sobre cada um de nós. Orianda sore landare. Chorele sandare, xerecanda oriandare, landare, xeredandare. Sori andare, xorelandare. Sori anda, sori andare, xorelandare. Sorelandare. Ei! Derrama a sua Shekinah sobre nós. Derrama a sua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Oh! Derrama o teu Espírito sobre nós. Orianda, soriandare, xerelandare. E a tua palavra diz, Senhor, que quando Salomão, no primeiro sacrifício de louvor, desceu um fogo do céu e consumiu todo o sacrifício do altar. Ai, eu tô toda arrepiada. Todo o sacrifício do altar foi consumido. E aquele templo se encheu da fumaça, da Shekinah e da presença de Deus. Por isso, Senhor, que cada uma dessas almas que aqui estão e que te amam, Senhor, sejam agora como sacrifício perfeito de louvor, de adoração, e que queiram ser queimadas no altar da adoração por esse fogo do Espírito Santo que desce sobre elas e enche a casa delas
dessa fumaça que é a Shekinah de Deus. Aleluia! Tamanho é seu poder sobre nós. Oh, aleluia! Ore anda sori andare, chorele, anda sori andare. Ore anda sori andare. Vamos levantar as nossas vozes, vamos pedir Ore anda sori andare. Oh, Senhor, a sua glória, enche a nossa casa, enche a nossa família, os nossos locais de trabalho, tudo aquilo que precisamos, Senhor. A glória do Senhor enche agora, Senhor, enche da tua presença, Pai. Oh, Pai, maravilhoso és, Pai. Ore anda sori andare. Ore lá anda se. Mas ele disse que derramaria sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Sobre os filhos. E agora nós temos o privilégio de ter o Espírito Ore anda sori andare. Ole xere andare. Receba o Espírito Santo. Ore ambabare deda. Toda da bandeira, abre a sua boca e deixe as vozes, deixa a voz balbuciar. Tambandandarore, dandare, chore, tambandeira, landare. Sore, dandare, chore, tandare. Ore, landa, sore, dandare. Chore, landa, dandadore, tambandare, xere, dandare. Ore, dambandaro, xere, tandare. Tore, dandare, tanda, chore, andare, chore, landare. Ore taki amanda ori andare. Ore andare, shere tandare. Ore landa sere landare. Shere landare tandare tandarore andare shere tandare. Ore landare shere tandare. Tandarore tandarore dandare shere tambari dandare. Ore dandare shere dandare dandare. Vai repetindo aleluia e deixe que venha sobre você. Deixe, deseje, porque o Espírito Santo deseja muito mais você do que você deseja Ele. Deseje, deseje, deseje o Espírito Santo. Ore tanda sori andare. Ore tanda sori andare, xerelandare. Nada mais vos tirará da presença do Senhor. Nada mais tirará você do caminho reto do Senhor. Tore tambachore andare. Ore andasore abandare, chore landare. Sobre nós derrama o teu Espírito sobre nós. Senhor, faz, Senhor. Pai, Pai maravilhoso, Pai, oh Pai, nós te amamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, oh Jesus, nós somos templos vivos do teu Espírito Santo, tamanho é o teu poder sobre nós, que nós somos cheios do teu Espírito Santo. Ore anda sole andarei. Não poderemos ficar de pé, Pai, nessa noite. O nosso sono será revestido do teu poder. Oh, bendito seja o teu Espírito Santo, Pai. Chore tambanda core danda sore landare. Ole anda sori andare, chore landare. Shere landare, shere tandare. Ore landa ore andare, shere lambade. Sori anda, chori andare, shere landare. Ore landare, eu profetizo sobre a sua vida. O Senhor tem visto as suas guerras. O Senhor tem visto as suas lutas. Por isso o Senhor envia até você a providência do batismo no Espírito Santo por essa palavra, por essa mensagem. E sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Oh, aleluia! Bendito seja, Senhor. Glorificado seja o teu Espírito Santo, que o Senhor seja o nosso respirar. Que o tempo todo o seu Espírito Santo seja o nosso pulmão. Este é o meu respirar. Ore anda sori andare. Este é o meu respirar. Sori andare.
Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Oreanda, sore, andare, que noite gloriosa, meu Deus do céu, eu tô toda molhada, suada. Oreandare, desse fogo abrasador. Minha amada, meu amado que ficou aqui comigo, obrigada. Obrigada por me fazer penetrar tão fundo no Espírito Santo, interceder por você e pedir que o Pai, nessa noite, cumpra a promessa do Ruá de Deus. Enquanto você dorme, Ele sopre, sopre, sopre dos 4 cantos do mundo sobre os seus ossos secos, sobre aquilo que está morto em você. Não, a partir de amanhã, a partir desse novo Pentecostes, você será nova criatura. Aquilo que você já não acredita mais que pode acontecer. Não! O Espírito Santo te vivifica, te fortalece, te renova. E você será nova criatura. E anunciará o nome dEle, a glória dEle nos altares para todas as pessoas. E no seu coração será erguido um altar eterno ao único Deus e Senhor, ao Rei dos Reis, para sempre, para a glória dEle, do nome dEle. Senhor, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que abençoe cada uma das minhas irmãs e dos meus irmãos que receberam essa mensagem, que acolheram, e que o Senhor não as decepcione, Pai, mas que no coração delas seja flechado o fogo abrasador do Espírito Santo, em nome de Jesus. A paz do Senhor, eu amo muito vocês. Durmam com o fogo do Espírito, queimando de amor abrasador. Nos vemos no Pentecostes, no domingo, juntas para inundar a terra do amor de Jesus. Aleluia! Boa noite. A paz do Senhor.